Então, pessoal, agora que a gente já conheceu o case desse módulo, vamos iniciar o desenvolvimento. Nessa primeira aula, vamos aprender a importar os dados da nossa base de dados para o BI e fazer o tratamento desses dados antes de iniciar o desenvolvimento dos visuais do nosso dashboard. Conforme a gente viu na aula anterior, a nossa base de dados vai ser obtida através de arquivos do Excel. Então, o nosso primeiro passo é fazer a importação dos dados desses arquivos para o BI. Existe algumas formas de fazer essa importação. Por exemplo, clicando no atalho Importar dados do Excel, que aparece na página inicial, bem como podemos ir na opção Obter dados, pasta de trabalho do Excel. Com isso, vamos buscar em nossos arquivos a pasta com os arquivos desse módulo. Vamos primeiro importar a planilha onde estão os dados do nosso orçamento e cronograma, selecionando a planilha e clicando em Abrir. Com isso, o BI vai abrir uma aba chamada Navegador, que é o local onde escolhemos quais as planilhas e tabelas presentes no arquivo selecionado que vamos importar para o BI. As tabelas são representadas pelo ícone com detalhe azul e as planilhas pelo ícone semelhante à área de trabalho do Excel. Vamos selecionar as tabelas Cronograma Físico, Grupos, Serviços, Subgrupos e a planilha Orçamento. Não vamos selecionar as planilhas Cronograma e nem Base BI, uma vez que esses dados já estão nas tabelas selecionadas. Antes de carregar os nossos dados para o BI, vamos tratá-los, clicando na opção Transformar dados. Com isso, o BI vai abrir uma nova janela do editor Power Query, que é o local onde fazemos o tratamento dos dados. Daqui em diante, você vai aprender um pouco mais sobre o que é esse tratamento, mas antes, aqui vai uma dica. É sempre bom organizar os dados antes de iniciar o tratamento. Então, para isso, vamos clicar com o botão direito do mouse na aba Consulta, que é o local onde constam todas as tabelas e planilhas que importamos. Ao clicar com o botão direito, vamos selecionar a opção Novo Grupo. Vamos fazer grupos para organizar as nossas consultas. O primeiro grupo vou nomear como Orçamento. O segundo grupo vou nomear como Cronograma. E o terceiro grupo vou nomear como Base BI. Após criar os grupos, vou arrastar todas as nossas consultas para o seu grupo. Vou primeiro começar aqui com o orçamento, clicando e pressionando e arrastando para a pasta Orçamento, e o cronograma para a pasta Cronograma, grupos, serviços e subgrupos para a pasta Base BI. Além disso, vou renomear também nossas consultas, para deixar mais organizado. Clicando com o botão direito em cima da consulta e selecionando Renomear. Diferentemente dos grupos, as consultas não aceitam ponto e nem aspas em seu nome. Essa organização vai facilitar o uso dos dados no nosso BI. Após a organização, vamos iniciar o tratamento dos dados. Vamos selecionar a consulta Orçamento e, para o primeiro tratamento, vamos arrumar o cabeçalho da tabela. Neste caso, quando o BI fez a importação dessa tabela, ele não reconheceu a primeira linha como cabeçalho. Portanto, deveremos utilizar o comando rápido usar a primeira linha como cabeçalho para corrigir. Com isso, vocês podem ver que essa ação ficou registrada na aba Etapas aplicadas. Diferente do Excel, o Power Query não tem a opção de desfazer uma ação.
Caso a gente queira fazer isso, devemos clicar no X ao lado da etapa. Por isso, a importância de renomear as etapas para deixar registrado a que ação elas se referem. O segundo tratamento é remover da tabela as linhas que não se referem a serviços, ou seja, os grupos e subgrupos do orçamento, uma vez que não vamos utilizar esses dados nessa tabela. Para isso, vamos fazer um filtro na coluna Unidade e desmarcar a opção Nulo para ocultar as linhas com esse preenchimento. Vamos selecionar a coluna Unidade e desmarcar a opção Nulo, e depois clicar em OK. Com isso, ficaram apenas as linhas referentes aos serviços. O terceiro tratamento da planilha orçamento é formatar os dados, caso o BI não tenha reconhecido o tipo de dados armazenado em cada coluna corretamente. Clicando no ícone ao lado do nome da coluna e selecionando o tipo de formatação correta. Eu vou deixar aqui na tela a formatação que usaremos para cada coluna. O último tratamento dessa consulta é ocultar as colunas que não vamos usar, clicando na opção Escolher colunas e depois Escolher colunas. Vamos desmarcar a opção Valor unitário, uma vez que ela se refere ao valor unitário sem BDI, e não vamos utilizar esse dado em nosso BI. Vamos desmarcar e clicar em OK. Com isso, finalizamos o tratamento da nossa primeira consulta. Agora, vamos para as próximas. Na consulta Cronograma, vamos fazer apenas as formatações dos dados por coluna, conforme resumo na tela. Caso apareça a aba Alterar tipo de coluna, vamos selecionar a opção Substituir atual, uma vez que não precisamos registrar essa etapa no nosso controle de etapas aplicadas. Nas consultas Grupos, Subgrupos e Serviços, também vamos apenas fazer a formatação das colunas, conforme tabela na tela. Antes de carregar os dados tratados para o BI, vamos fazer a última importação de planilhas, as planilhas de medição. Esse carregamento pode ser feito diretamente do Power Query, clicando na opção Nova fonte de dados e selecionando a opção Pasta de trabalho do Excel e Conectar. Em nossos arquivos do módulo, vamos selecionar a planilha de medição e clicar em Abrir. Vamos selecionar todas as planilhas de janeiro a junho. E clicar em OK. Vamos fazer o mesmo processo de organização, criando um grupo Medição. Novo grupo, vamos nomear como Medição. E vamos arrastar as consultas para o grupo.
Agora vou passar uma nova dica. Como as planilhas das medições possuem a mesma estrutura de colunas, vamos acrescentar uma consulta única com os dados da consulta de cada mês, clicando na opção Acrescentar consultas como nova. Vamos selecionar a opção 3 ou mais tabelas e vamos adicionar todas as consultas de medição. E depois clicar em OK. Com isso, o BI criou uma consulta unificando os dados das outras consultas de medição. Vamos renomear a consulta para medição. Agora, vamos iniciar o tratamento dessa consulta. O primeiro passo é fazer um filtro novamente nas linhas para aparecer apenas as linhas referentes a serviços. Vamos iniciar criando um filtro na coluna 4 e desmarcando a opção nulo. Após isso, vamos utilizar a ferramenta rápida Usar a primeira linha como cabeçalho e fazer mais um filtro na coluna mês, desmarcando a opção mês, que se refere ao cabeçalho das demais consultas, e clicar em OK. Após isso, vamos realizar a escolha de algumas colunas. Clicando em Escolher colunas. Vamos desmarcar todas as opções referentes a valor acumulado e saldo. E vamos realizar a formatação dos dados conforme tabela na tela. Pronto, agora vamos clicar na opção Fechar e aplicar para carregar os dados tratados para o BI. Conforme vocês podem ver na aba Dados, todas as nossas consultas foram carregadas. Porém, não gostaria que aparecessem as consultas individuais das medições, uma vez que já compilamos os dados dessas consultas em uma consulta única. Então, vamos voltar para o Power Query e fazer essa modificação, selecionando a opção Transformar dados. Vamos clicar com o botão direito em cima de cada consulta individual da medição e desmarcar a opção Habilitar carga. Isso fará que essa consulta não apareça em nosso BI. Após isso, vamos clicar novamente em Fechar e aplicar. Pronto, agora todos os dados já estão tratados e importados para o BI. Vamos salvar o arquivo, clicando na opção Arquivo, Salvar como, e vamos selecionar uma pasta que desejamos salvar o arquivo do BI e renomeá-lo. Pronto. Esta aula termina por aqui. Agora vamos continuar a desenvolver o nosso BI na próxima aula. E, se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo e me seguir nas redes sociais. Em caso de dúvidas, comente aqui embaixo do vídeo para que eu possa responder. Muito obrigado e até a próxima aula.